Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Nós já vamos começar a nossa live, tá bom? Eu vou desativar os comentários, porque para não atrapalhar, né? Para mim não ficar perdida olhando sempre aqui e me perder na hora na hora da live, tá bom? Acredito, né? Devido ao horário, vai ser bem complicado para muitas pessoas entrarem, mas não tem problema, a live vai ficar salva, tá? Hoje é o primeiro dia do nosso evento Social Media Iniciante. Espero que vocês consigam absorver a maior quantidade de conteúdo e o principal, não só escutar, escuta e escutar e colocar em prática, né? Para que possa começar a aprender. Eu acredito que é assim a gente aprende melhor, quando a gente começa a colocar em prática. A gente não só escuta, beleza? Outra coisa, no final eu vou abrir para as perguntas, porque senão eu posso me perder no decorrer, né? Perder o raciocínio, se eu ficar olhando da hora os comentários, por isso que eu desativei. Então, qualquer dúvida também vocês podem mandar na caixinha de perguntas aí, não tem problema, no final eu olho, beleza? Essa é a nossa primeira live, né, aqui no canal, nesse perfil. Eu antes, né, tava só no outro perfil. Por que eu resolvi criar esse? Porque o outro era meu, exclusivo meu. Esse agora, ele é da agência, né? Graças a Deus as coisas vão melhorando. E hoje eu tenho uma agência onde eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. E aqui na agência eu consigo divulgar tanto a minha parte, quanto as outras pessoas também conseguem divulgar a parte delas. Então, aos poucos, vocês vão vendo um pouco de cada um, tá? Esse evento é para abrir as lives aqui no perfil a partir de agora. Depois que terminar, né, esses 3 dias, a partir da semana que vem nós vamos ter live toda semana. E aí eu vou olhar com vocês o melhor dia, o melhor horário, para ter a maior quantidade de pessoas na live. Beleza? Porque nem todos vão ficar salvos. Essas 3, né, do evento vão ficar, vocês podem ficar tranquilos. Mas as próximas, nem todas vão ficar. Então é muito importante que seja um horário que vocês consigam participar, tá bom? Então, o evento ele vai ser 3 dias gratuitos, onde hoje a gente vai falar sobre o que é a profissão social media, o que um social media faz. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre estratégias, né? E no último dia, na sexta-feira, nós vamos falar sobre produção de conteúdo. Claro que eu não vou falar aprofundado, porque o tempo é curto, é uma live. Mas vou encaminhar para quem estiver lá no grupo do WhatsApp um relatório de todos os dias. E no final, no último dia, você vai ganhar um checklist que vai te ajudar, vai te dar um norte de como você se tornar um social media em 30 dias. Beleza? Só quem estiver no grupo, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês estejam animados e absorvam o máximo de conteúdo, tá bom? De vez em quando eu vou dar uma olhada pro computador que tá na minha frente. Pra quê? Porque eu tenho uns tópicos aqui, que é justamente o que eu vou passar pra vocês, só que com mais coisas, né? Aqui eu só tenho uns tópicos, só pra mim não me perder onde eu tô, né? A primeira live aqui no perfil e tudo mais. E depois eu vou colocar mais coisas pra mandar pra vocês. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha assim, mas é só pra não me perder, tá bom? Como eu disse, desativei os comentários pra mim não ficar olhando, pra não me perder. Não despertar da linha de raciocínio mesmo, tá bom? Mas aí no final eu abro pra poder tirar as dúvidas de vocês. Segura, anota, que no finalzinho você me manda e a gente responde o máximo que conseguir, tá bom? Espero que vocês estejam preparados. Vai dar tudo certo, tá bom? Essa é só a primeira. Amanhã nós temos também. E na sexta, nós vamos falar hoje o que é a profissão do social media e o que um social media faz. Vocês sabem o que é um social media? O que faz um social media? Eu, particularmente, estou muito animada com esse evento. E nós vamos começar dessa forma, tá? Eu
vou compartilhar de uma forma muito simples para vocês. Acredito que é assim que ele é melhor absorvido. Quando a gente vê, escuta e consegue absorver, você aprende melhor. Eu entendo assim, quando você pega uma coisa complexa e você consegue colocá-la de uma forma mais fácil, transmitir, né, de uma forma mais fácil, fica mais tranquilo. Então vamos lá. O que é um social media ou um gestor de redes sociais? Né? Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem. Às vezes você fala assim, não, Naira, não faço ideia. Já ouvi falar, mas não faço ideia. Eu vim aqui para saber mais sobre. O social media, ele é responsável por fazer o gerenciamento das redes sociais. De uma empresa, de um negócio, de uma marca, de um profissional liberal, de uma pessoa que queira desenvolver um trabalho através das redes sociais, beleza? É basicamente isso, resumindo, dessa forma, o que o social media faz. Então, ele é o responsável por criar estratégias, por planejar os conteúdos, por trabalhar o posicionamento de uma marca através das redes sociais. Amanhã nós vamos falar sobre estratégia, mas é importante que vocês já entendam que quando a gente fala de estratégia geral, assim, estratégia de marketing digital, por exemplo, pode ter vários canais envolvidos, site, blog, anúncios, muitas coisas que são fora das redes sociais. O social media, ele se concentra nas redes sociais. Essa é a base do social media, beleza? Ele é o cara das redes sociais. Isso não quer dizer que ele nunca vai poder fazer uma estratégia fora das redes sociais. Não, de forma nenhuma. Se ele tiver conhecimento para aplicar a estratégia fora das redes e quiser, considerando os canais, pode também, não tem problema nenhum. Mas a base é essa. A base sempre é as redes sociais. E aí, através desse trabalho, ele ajuda o cliente a se posicionar nas redes sociais, ele ajuda o cliente a criar uma audiência, ajuda o cliente a criar uma comunidade, ou até se reposicionar, né? Reposicionar a sua marca. Às vezes a marca ela já tem uma impressão, já deixou uma marca nas pessoas, as pessoas já conhecem aquela empresa, só que ela quer mudar a forma com que ela é vista pelo público. E essa é a função do social media. Ele vem para usar as redes sociais de forma a atender o objetivo desse cliente. Por um motivo, né? Aquilo que o cliente quer nas redes sociais. E aí nós vamos ter vários objetivos com relação ao que o cliente quer. Sempre vai ser uma coisa. Não existe um órgão que regulamenta a profissão do social media. Como tem, por exemplo, no direito, tem a OAB, por exemplo, que fala, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, tem um monte de regras. É cheio de regras. Na profissão de social media não existe isso, beleza? Não é uma profissão regulamentada, que na minha opinião é muito bom. Principalmente pra gente que deseja trabalhar de forma autônoma. Porque isso dá liberdade para escolher o que você vai fazer, como você vai fazer, quanto você vai cobrar. Você não vai ter um piso salarial. Você é obrigado a ganhar tanto. Você não tem um teto salarial. O trabalho do social media também é um trabalho que permite flexibilidade para você atender vários clientes de várias formas e não ter limite de faturamento. Por quê? Na medida que o seu negócio vai crescendo, você pode montar uma estrutura para atender mais e mais clientes. Quando a gente falar sobre isso, né? A gente está falando sobre estruturação, sobre montar uma equipe, aquilo que a gente falou no início. Então, é importante dizer isso para vocês. Não vai ter um órgão para dizer, funciona assim, funciona daquele jeito. Por isso, ninguém pode falar para você assim, fulano, social media nunca pode, jamais pode fazer tal coisa. O que existe é um entendimento geral a respeito do que o social media faz, beleza? Aí eu vou explicar para vocês sobre essas funções que são básicas. São as funções que a maioria das pessoas aceitam. E existem outras funções que não são específicas do social media, mas que ele pode, se ele quiser, fazer. Né? Se ele tiver capacitado para realizar aquela função, ele pode. A sua função ela é livre para você escolher
incluir alguns serviços dentro desse serviço para dar uma diferenciada. Então eu já vou explicar, vocês já vão entender como que funciona, né? Tudo direitinho. É importante dizer também que essa profissão ela pode ser prestada tanto presencial quanto home office, de forma online. Você pode ser um social media que optou por atender os seus clientes da sua cidade e aí você vai lá e faz presencialmente alguns serviços presenciais, outros da sua casa, do seu escritório. Mas você pode também ser um profissional que resolve trabalhar 100% online. Ó, não, Nayara, eu quero trabalhar viajando, não quero me prender geograficamente. Desde que você esteja em um lugar que tenha acesso à internet e você vai conseguir entregar, né, o seu serviço, você pode atender da forma que você achar melhor para você, ok? Existe também uma diferença a você trabalhar empregado e trabalhar por conta própria, né? Vamos dizer assim, já me perguntaram, Nayara, pra mim trabalhar como social media, eu preciso ter faculdade? Não, não precisa. Por quê? Uma vez que não é regulamentado, não tem uma exigência. Se você quiser ser social media, o que você precisa? Você precisa se capacitar para você saber, né, oferecer aquele serviço. Ah, mas eu quero me divulgar como social media, mas eu ainda não tenho, não estudei, não sei. Pode? Pode. Mas às vezes você não vai conseguir cliente, ou você vai conseguir cliente que não te pague um valor, né, correto, um valor bom, porque você não tem uma noção. Então você vai acabar desistindo, vai se frustrar e tudo mais. Então aí vai ser ruim, você vai trabalhar muito para ganhar pouco e vai ficar cansado e tudo mais, porque o cliente não vai te pagar caro para você fazer o básico. Para você fazer apenas uma postagem. Ninguém vai pagar caro por isso. Então, quanto você tem um conhecimento, você se capacita, você sabe mais sobre, você tem autoridade para falar, né, sobre aquilo e você cobrar mais também. Porque apenas postar, o cliente mesmo vai lá e posta e pronto, né? E ele vai acabar indo embora, você vai ficar sempre nessa luta eterna de ficar conquistando e reconquistando cliente, conquista um, conquista outro, vai embora. E isso acaba sendo muito desgastante. Então, pelo fato de não existir uma formação formal, um ensino formal mesmo, faculdade, essas coisas, não quer dizer que você não tem que se preparar. Então, você precisa sempre estar buscando conhecimento para você conseguir trazer resultados para o seu cliente. Por quê? Tem muitas pessoas no mercado e vocês têm que ter o seu diferencial, né? E se você buscar no LinkedIn, nesses locais assim, você vai ver que a busca é muito grande por esse profissional. Não exige formação superior, só que se você quer trabalhar por conta própria, é que não precisa mesmo. Você vai montar o seu negócio, entender como funciona a promoção e pronto. Agora, se você quer arrumar um emprego para você trabalhar de carteira assinada, alguma coisa assim, né? Ou que seja de contrato mesmo, vai ter algumas empresas que eles podem exigir uma formação superior. Alguns eles podem pedir formação em publicidade e propaganda, formação em marketing, formação em comunicação social, formação em jornalismo. Qualquer profissão, eles podem colocar alguns requisitos. E aí sim será exigido. Só que outras vagas não vai exigir essa formação, mas eles vão querer que você saiba fazer alguma coisa. Eles vão colocar, que saiba fazer isso, ou saiba fazer aquilo, mas não vai exigir uma formação. Então, você precisa ficar atento a isso também. O que você quer, né? Porque se você for querer procurar um emprego nessa área, sim, você vai ter que se submeter ao que a vaga está pedindo, né? Se a vaga pedir que você tenha um curso superior, você vai ter que ter um curso superior. Mas você pode conseguir empregos também, tem muitos empregos também que você vai conseguir sem ter um curso superior, tá? Ficou claro? Deu pra entender, né? Qualquer dúvida, pode mandar na caixinha de pergunta
que eu vou esclarecer para vocês no finalzinho. Agora nós vamos falar sobre as funções do social media. Se você for trabalhar de empregado, você vai ter que fazer o que te mandarem fazer, né? Isso não é um problema para profissão social media. Isso é um problema para qualquer profissão. Eu tenho certeza que vários de vocês já passaram por situação de concorrer a uma vaga, por exemplo, você é formado em administração. Não, você é formado em outra coisa. A administração é muito amplo, né? Informática, por exemplo, contabilidade, alguma coisa assim. E quando você vai fazer a inscrição, né, para vaga, eles colocam para você várias coisas que não tem nada a ver com a função. Que tem algumas coisas a ver, mas que algumas coisas fogem. Que você faz qualquer outra coisa, menos serviço de contabilidade. Então, isso não só na área de social media vai acontecer, mas vai acontecer também em outras áreas, né? Não é uma regra que vai acontecer só na profissão social media, não. Se você vai concorrer a uma vaga de emprego, você tem que fazer o que está escrito naquela vaga ali. Isso é comum. Agora, o que eu vou falar pra vocês é o que faz no social media quando você resolve, tô colocando aqui pra mim, trabalhar por conta própria. A profissão social media, ela também é bem ampla, né? Tem várias coisas que você precisa fazer, né? Tem aquelas funções que elas são básicas, né? Que você precisa fazer mesmo. E tem que são as fundamentais. E tem também aquelas que você pode colocar para agregar. Beleza? Pode mandar as perguntas, eu já vi que tem uma pergunta, mas no final eu vou responder, tá? Então, sempre o principal que você precisa fazer é o básico, tá? A principal coisa é criar estratégia. Uma coisa principal que você precisa fazer, criar estratégia, criar uma estratégia digital. O que é uma estratégia? Por que daquela estratégia? Quais são, qual que é o resultado que aquela estratégia pode trazer? Quais são os conteúdos? Qual que é o posicionamento que essa estratégia vai trazer para o meu cliente? Dentro ali das técnicas de venda, persuasão, como que a sua estratégia, como que aquela estratégia vai ajudar o cliente? Amanhã que nós vamos aprender sobre estratégia. Então, se você quer saber, fica mais amanhã. A primeira é a estratégia. A segunda coisa é o planejamento de conteúdo. Criação de estratégia é uma coisa, o planejamento de conteúdo é outra coisa, que entra na parte da execução da estratégia. Beleza? Então, o social media precisa criar a estratégia, ele precisa criar o conteúdo. Planejar conteúdo. Dentro desse planejamento de conteúdo, envolve a parte de pesquisa de conteúdo, como estudo. Você vai criar, a terceira coisa é criar os conteúdos. Não tem como você criar um conteúdo se você não pesquisa, se você não entende sobre o assunto, se você não estuda. Por isso que quando você vai escolher um nicho para atuar como social media, existe uma fórmula para te ajudar a escolher o nicho. Que chama PHD. PHD, H de habilidade e D de demanda. Então, o que acontece? Quando você vai escolher um nicho, você precisa escolher um nicho de coisa que você gosta. Imagina você escolher um nicho a estudar sobre uma coisa que você não gosta. Pense. Você não vai fazer aquilo com amor. É a mesma coisa de você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Então, no início, vai estar aberto, claro. No início, você vai trabalhar solto mesmo. Você ainda não vai saber qual que é o nicho que você mais gosta. Às vezes sabe, mas às vezes não. Às vezes vai ficar muito aberto e você vai pegar vários. Mas vai chegar um momento que você vai ter que enxugar. Que você vai ter que encurtar mesmo e falar assim, não.
eu quero esse daqui. Por quê? Vai ficar mais fácil para você, entendeu? De estudar, de saber, de conhecer mais sobre o público, de conhecer mais sobre a audiência. Senão não vai ser legal, não vai ser bom. Você precisa se sentir realizado naquilo que você faz. A pior coisa que tem, né? É você se sentir frustrado. Você fazer uma coisa que você não sabe. Então você precisa saber o que está acontecendo de forma geral naquele nicho para você poder falar. Por exemplo, agora no início do ano o assunto é o Big Brother. Goste a gente ou não, mas a gente precisa usar esses hyper para poder utilizar na nossa estratégia. Muita gente, às vezes nem gosta, mas acaba criando conteúdo. Por quê? Você precisa, mesmo que você não goste, como eu falei, você precisa usar essas estratégias, esses hyper, né, que eles falam, para poder a seu favor. Para atrair seguidores, para atrair pessoas, para gerar engajamento, para depois vender para esses seguidores. Então existe uma técnica, existe uma produção de conteúdo para isso, beleza? Então tudo isso tá dentro da produção de conteúdo. A primeira, criação de estratégia. A segunda, criar conteúdo. A segunda, planejar conteúdo. A terceira é criar o conteúdo. Uma coisa é você planejar o conteúdo, dizer, olha, eu tenho essa linha editorial, esse calendário editorial, esses temas, esses assuntos, para poder trabalhar. Outra coisa é você chegar e criar o conteúdo de fato, que é fazer arte e fazer a legenda. Seja uma foto, seja uma arte, seja um template, seja o que for. Então essa é a ordem, né? Estratégia, planejamento e a criação. O social media, ele não é design, né? Ele não precisa ser um design. Mas o social media, ele precisa conhecer pelo menos a base, conhecer pelo menos um pouco de criação de arte para ele conseguir criar uma arte atrativa, uma arte chamativa. Então, o mínimo que você precisa ter é um conhecimento da profissão de design, entendeu? Porque senão você chega, imagina, você faz uma arte qualquer lá e chega para apresentar pro cliente e fala, pode acontecer, claro, do cliente te pedir alteração, com certeza, mas ele não vai querer te pagar um valor, né, maior se você chegar com uma arte ruim. Às vezes você vai chegar com o cliente, cobrar dele R$1.000 para fazer uma arte que ele não vai gostar. Mas aí vai vir um outro cara, o cliente não vai querer te pagar porque ele não gostou da arte. Mas aí vai chegar um outro que vai cobrar R$2.000 e o cliente vai pagar porque é uma arte mais profissional. Então você precisa ter um pouco de conhecimento sobre a profissão. Sobre o design, na verdade, né? Você não tem que ser um designer, um expert em design. Mas você precisa saber fazer um conteúdo que vá chamar a atenção, tá? Então, o que acontece? Não se prenda a isso. Se preocupar com isso. Nossa, eu tenho que saber design, eu tenho que estudar sobre design, não sei o que, não. E também fazer as copy, né? Você não precisa ser um profissional em copy. Não, mas eu não sou copywriter. Não, você não precisa ser profissional em copy. Mas você precisa saber criar legendas, né? Voltando à parte de design, você precisa pensar na estética do perfil do seu cliente, né? Não pode ser aquele perfil bagunçado, né? No início é tudo muito difícil mesmo, mas hoje em dia tem muitos vídeos, muitos tutoriais no YouTube que vão te ensinar, né?
você não tem que esperar o melhor momento, não. Você tem que ter em mente que você tem que começar. No início vai ser difícil, mas no passar do tempo vai melhorando, tá? Outra coisa também que o social media tem que fazer é o agendamento, né? Das publicações ou a publicação em si, se não for o agendamento. O Meta tem o próprio aplicativo, né? Que dá pra você agendar também as publicações. Então, essa é uma função do social media também, tá? É importante você procurar fazer sempre dentro das próprias plataformas, né? Que é o Meta, tem o Facebook mesmo, que é pelo computador também, que você consegue agendar. Claro que não é tudo que você vai conseguir agendar, mas bastante coisa você vai conseguir. Outra coisa que o social media também, ele pode alinhar com o seu cliente é o quê? Ficar ligado em qual está sendo o retorno que está tendo aquela publicação. Se teve um comentário ofensivo, se teve algum comentário de dúvida, ou alguém xingando no comentário, falando alguma coisa indevida, ou aqueles robôs também que ficam mandando um monte de coisa pornográfica, enfim, essas coisas. Você pode tanto combinar com o seu cliente de você retirar e aí você avisa pra ele, ou se ele falar, não, se aparecer, você me avisa. Você viu, você ir lá e avisar seu cliente. Esse é o monitoramento básico que você pode fazer para ajudar o seu cliente. Mas você pode também fazer um monitoramento mais amplo, onde você vai responder um direct, você vai responder um comentário e tudo mais. Mas esse é um alinhamento que você vai fazer juntamente com o seu cliente, tá? Até agora, tem que saber criar estratégia, planejar conteúdo, criar conteúdo, fazer a publicação ou agendamento do conteúdo, monitoramento das redes sociais, saber otimizar as estratégias de marketing. É amplo, né? É uma estratégia mais voltada para aquilo que você vai fazer. É o seu planejamento. Resumindo, o que você vai fazer para chegar no objetivo que o cliente quer? Mas para conseguir criar a estratégia de uma forma mais eficiente, você precisa saber utilizar a estratégia de marketing que vai te ajudar a chegar no objetivo do cliente mais rápido. Por exemplo, estratégia de persuasão, de copyright, de gatilhos mentais, de vendas. Então, são várias coisas que você pode fazer. Montar uma linha editorial para os stories, né? De forma intencional para o cliente colocar em prática, né? Para você poder ter um melhor resultado. E aí, a outra coisa que que o social media também tem que fazer é a análise das métricas. Essa análise das métricas é o quê? É você estar observando. Muita gente pensa, né? Que é só olhar, não, o número de seguidor tá crescendo, tá dando certo. Se não tá, não tá. Gente, não importa. Eu ainda vejo muita gente presa nisso. Que, tem que aumentar seguidor, tem que aumentar seguidor. Não, tem muito perfil pequeno vendendo muito. Não é isso. Número de seguidores não quer dizer nada. Às vezes a pessoa tem um monte de seguidor lá, milhões de seguidores, mas o engajamento, a conexão com o seguidor tá lá embaixo. Entendeu? Não tá vendendo nada. Isso não quer dizer nada. Vale mais você ter um perfil pequeno, mas que te traga um retorno. São pessoas interessadas naquilo que você tá falando, naquilo que você está propondo ali, do que ter um perfil enorme e que as pessoas não estão nem aí. Então, você tem que analisar as postagens. Esse post aqui, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu posso usar em outro. Não, isso daqui foi tudo péssimo, eu não vou usar nada. Não vamos mudar a linha de raciocínio. É isso que você tem que pensar. Não foca em número de seguidores, não. Entendeu? Muitas das vezes, perder seguidores é melhor. Porque você vai ter ali um monte de seguidores só pra falar que é número, mas aquela pessoa nunca vai comprar de você. Aquela pessoa nunca vai interagir, nunca vai responder uma caixinha de pergunta, nunca vai responder uma enquete. Pra que ela tá ali? Só pra ver aquilo que você tá fazendo?
Não, a gente que trabalha nas redes sociais, nós queremos pessoas ali que gostam do conteúdo que a gente mostra, né? Que a gente está proposto ali a apresentar, mas que também, uma hora ou outra, vai se interessar pelo nosso produto, vai se interessar por aquilo que a gente está ali para vender, né? Então, essas são as funções básicas do social media. Ah, Nayara, tá, mas aí eu peguei um cliente que ele quer que eu faça tráfego, e aí? Posso? Se você comanda, né? Se você sabe, se você tem o domínio da área de tráfego pago, pode fazer, não tem problema nenhum. Isso vai agregar no valor que você vai cobrar do seu cliente. Pode, mas não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação do social media ele ser gestor de tráfego, não. Se ele souber, ele pode colocar isso para agregar no serviço dele. Mas ele não é obrigado a fazer, tá? Não é uma obrigação do social media, não. Ser gestor de tráfego, não. Beleza? Eu vou responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. Posso trabalhar... Uma pergunta. Posso trabalhar com mais de um nicho? Pode. É aquilo que eu falei. Você pode trabalhar com quantos nichos você quiser. E principalmente no início, isso é muito normal. A gente trabalhar com muitos nichos. Por quê? A gente está conhecendo, né? A gente está começando na profissão, então é normal a gente ir atrás de todo mundo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que restringir isso daí e falar assim, não, eu quero trabalhar nessa área. Quando você chegar nesse momento, ou nessa, escolher no máximo 3, quando você chegar nesse momento, você vai conseguir dar uma entrega até maior para o seu cliente. Porque você vai estudar apenas aquele assunto, aquele nicho. Você não vai estudar vários. Então, você vai ter um foco maior naquele nicho, você vai ter um conhecimento maior. Automaticamente, você vai conseguir produzir um conteúdo melhor. Beleza? Mas não se prendam a isso no início. Tá bom? Outra pergunta. Para você, o que vale mais a pena? Trabalhar por conta própria ou CLT na profissão? Eu, particularmente, Nayara, prefiro trabalhar por conta própria. Por quê? Vou falar de mim. Eu tenho as minhas filhas, eu tenho a minha casa, eu tenho meu esposo. Então eu quero, a minha vontade é o quê? É eu dar conta de tudo. Se eu trabalho em casa, eu tenho a minha menina pequena de 2 anos, que sempre precisa estar no médico, né? Por um problema que ela tem. Então eu tenho essa liberdade de falar assim, hoje eu vou marcar médico pra Giovana 3 horas e eu ir 3 horas, eu não tenho que falar nada com ninguém. O meu serviço ele tá entregue, eu não tenho aquele risco do meu chefe virar pra mim e falar assim, hoje você não pode. Ou então, eu vou descontar do seu salário. Não. Eu posso ir cuidar da saúde dela, eu posso ir cuidar da minha saúde, cuidar das minhas coisas, das coisas da minha casa, sem ter essa preocupação. Tem uma viagem para me fazer em família, final de ano, eu posso ter essa liberdade de ir, o meu serviço ele tá feito, ou eu posso fazer o meu serviço de onde eu estiver, né? Mas muita gente prefere a CLT pela, como se diz, a segurança ali, né, daquele salário todo mês. Porque muitas das vezes, você trabalhar de conta própria é um dinheiro que, tipo assim, se você não tiver uma reserva, se você não tiver um controle, lá na frente ele pode fazer falta. Mas, ainda assim, eu prefiro trabalhar por conta própria. Por conta dessas liberdades que hoje eu tenho e eu não abro mão. Principalmente para quem tem filho pequeno, né? A gente sabe que é importante a gente ter essa liberdade mesmo. Outra pergunta. O que é mais importante? Story, feed ou Reels? Isso daí, gente, é uma coisa que não tem meio termo, tá? É claro que aonde você vai gerar mais conexão com a sua audiência é nos stories. É nos stories que você vai gerar conexão, é nos stories que você vai criar mesmo um relacionamento com as pessoas. Eu até brinquei ontem que a gente apresentou aquela nova identidade visual de umas clientes nossas. E aí, na reunião, eu brinquei com uma delas e falei assim,
você precisa aparecer mais, falar mais, tá? Quando você for falar, fala mais alto, você tá falando baixo e tudo. Brincando com ela, né? Brincando, mas ao mesmo tempo falando sério. E aí, depois, eu virei pra minha designer e falei com ela assim, que irônico, né? Eu falei com ela isso, mas no meu perfil novo, no perfil novo da agência, eu ainda não tô fazendo stories. Então você pensa, é automático. Tipo assim, você sabe que tem que fazer, você fala pro outro que tem que fazer, mas você tem aquela consciência de que você também não tá fazendo, né? Eu realmente não estava fazendo, não estava aparecendo aqui no perfil novo, né? Estava aparecendo mais no outro, mas agora, né? A coisa mudou, agora é aqui. Então, os stories é muito importante, porque é ali que você vai gerar relacionamento. Eu acredito muito na venda através dos stories, mais do que às vezes através do feed. Mas o feed, ele precisa ser alimentado, porque ele é seu cartão de visita. Às vezes o cliente ele vai chegar no seu perfil e nos stories não vai ter nada que interessa pra ele ali naquele dia, porque os stories ele fica 24 horas. Então o primeiro lugar que ele vai é aonde? Ele vai no seu feed. Deixa eu ver o que tem aqui. Então ali tem que ter um conteúdo de valor para que ele fique, para que ele tenha interesse em ficar e ver o que tem nos stories também. E aí no feed, hoje em dia a gente sabe que o que converte mais, o que chama mais a atenção das pessoas é o quê? São os reels, é vídeo. As pessoas hoje em dia, elas não têm muita paciência e nem tempo, né? De parar e ficar lendo às vezes. Mesma coisa, vídeo. Nem todo mundo escuta os vídeos, às vezes, os stories, com áudio. Às vezes a pessoa só vê. Então, a importância de você legendar tanto os reels, se você tá falando alguma coisa, quanto os stories, né? Porque às vezes a pessoa vai ver, mas não pode escutar o áudio, ela vai ler. Aí é alguma coisa interessante, não tem a legenda, a pessoa não vai entender, não vai saber. Quando ela resolve voltar de curiosidade para ver o que era, já passou. Então, não tem assim, o que é melhor, né? Os stories, claro que, sem dúvida, tem que estar ali uma constância, mas o feed também é importante. E aí no feed entra, pra mim, seria reels, carrossel e depois o post estático, beleza? Que caneca linda. Ai, obrigada, minha caneca é linda mesmo. O que é uma copy? A copy nada mais é do que o título, a legenda, né? Que você vai utilizar naquela arte. Não é simplesmente fazer uma arte, igual eu vou fazer uma arte lá, o que é social media. Não é só o título, eu preciso colocar uma copy, uma legenda. Eu preciso colocar o assunto, né? Eu preciso desenvolver aquele assunto. Isso daí é a copy, tá bom? E a última pergunta. Não, acabou, é isso mesmo. Respondi todas as perguntas. Espero que tenha clareado bem para vocês. Quem está no grupo de WhatsApp vai receber o relatório, né? O resumo da live de hoje. A live de hoje vai ficar salva para quem não conseguiu assistir desde o início, para quem não conseguiu assistir. E amanhã nós vamos falar sobre estratégias digitais. E aí, o que acontece? Depois dos 3 dias, eu vou dar o checklist para você se tornar um social media em 30 dias. Então, fica comigo, fica ligadinho, para vocês não perderem nada. E a partir de semana que vem, nós vamos ter live toda semana, uma vez por semana, para voltar com força total. Beleza? Muito obrigada a todos. Acho que tem uma pergunta aqui. Tem sim. Tem não. Achei que tinha, mas não tem não. Enfim, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct. Pode me chamar no WhatsApp também, que eu vou esclarecer pra vocês, tá bom? E no mais, muito obrigada e até amanhã.